Olá pessoal, tudo bom? Na videoaula de hoje a gente vai aprender um pouco como que a gente gera o relatório no sistema da Crescer, no antigo. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Com o sistema já aberto, vale ressaltar que todos esses módulos aqui estão desativados, tá pessoal? Então vocês não vão conseguir acessar ele, somente o gestor, que a finalidade dele é somente para relatório. Você vai dar um clique, vai entrar com seu usuário e sua senha, selecionar a unidade sua que você está logado, exemplo de teste eu estou usando José Emílio, e pode dar um OK. O sistema ele oferta vários relatórios. A primeira vez que você entrar no sistema, geralmente ele vai cair assim, tá bom? Agora vamos lá, pega um papel e a caneta para você começar a anotar os relatórios que você mais vai usar para fechar a produção, tá bom? Vamos lá, número 22, você no campo localizar vai digitar o número 22, pode dar no Enter ou clicar na lupa aqui para procurar e vai ver esse procedimento realizado por profissional. O que é o número 22, o relatório número 22? Ele é um resumão da sua produção. Vou dar um exemplo, tá? Estou na unidade aqui de teste, posso selecionar qualquer profissional, não vou selecionar somente o CBO então. Vou selecionar um período e vou dar um OK. Ou seja, eu preciso preencher somente a unidade, marcar a caixinha, selecionar o profissional que eu quero, ou o CBO, e dou um OK. Ele gera um relatório como se fosse um resumo, olha para você ver. Está falando que nesse período a enfermeira Nayara Ribeiro, ela é enfermeira, avaliação topométrica, ela fez 49, coleta de material de colo uterino, exame citopatológico, 22, ou seja, é um resumo da produção, tá bom? Então o relatório 22 é mais um resumão mesmo. Gerei o relatório, quero sair, venho aqui na portinha aqui em cima, ó, que ele volta lá para a tela do relatório. Posso fechar. Agora vamos anotar o segundo relatório, 329. Dá um Enter ou posso clicar aqui na lupa. O 329 ele é mais interessante quando você quer achar um paciente ou você está verificando uma produção em que a assinatura não bate com o relatório, ou seja, ou você esqueceu de lançar ou esqueceu de anotar o nome do paciente. Por que ele é interessante para esses casos? Vou dar um exemplo. Vou colocar aqui o PCL José Emílio. Nesse caso não vou nem colocar profissional, só para vocês entenderem, tá? Vou colocar um período, vou colocar somente a data de hoje para não gerar um relatório muito grande, vou dar um OK. Olha que interessante, tá vendo? Ele mostra por data, número de atendimento e naquele atendimento quais os procedimentos que foram realizados. Exemplo, avaliação topométrica nesse atendimento, escuta inicial orientação, aferição de PA, no atendimento do final 93, avaliação topométrica, consulta de profissional de nível superior na atenção básica, exceto médico, ou seja, acolhimento. Ou seja, esse relatório você consegue, tá, ver a produção individual realizada em cada atendimento ali. Então, para você achar um erro, esse aqui ele é mais interessante. Vou sair do relatório, clicar na portinha aqui em cima e vou gerar um outro relatório que é basicamente quase a mesma coisa desse, que é o 174, tá bom? Então, entre o 329 e 174, você pode escolher um que você tem mais afinidade, que você achar mais didático e pode usar. Ambos vai ser basicamente a mesma coisa. Vou dar um exemplo, tá? Vou colocar aqui o Antônio Ferreira, tenho que selecionar a unidade e jogar para baixo nesse relatório. Período é a mesma coisa, tá bom? Aqui no procedimento, se eu quiser filtrar por procedimento, eu posso selecionar o procedimento desejado. Vou deixar em branco, tá bom? Vou marcar a opção exibir paciente e vou dar um OK. Deu para vocês verem aqui, ó. No caso mostrou o paciente, os dados do cartão SUS e o atendimento dele. Então, entre o 329 e o 174, fica a critério de vocês, tá bom? Vou fechar aqui pela portinha e vou dar um exemplo aqui, vou colocar um procedimento de acolhimento, tá? Consulta de profissional de nível superior na atenção primária. Vamos localizar aqui. Esse aqui. Vou jogar para baixo. Então, obviamente, eu vou puxar somente os procedimentos ali do enfermeiro, tá bom? Posso classificar pelo nome do prontuário, nome do paciente, ou seja, fica a critério ali, tá bom? Vou dar um OK. Então, hoje, naquela unidade, nesse período, quem fez acolhimento foi a Aline, a Andréia e o Bruno. Deu para ver? Então, basicamente, são as mesmas informações, só que de forma um pouco apresentada diferente, tá?
Então, para fechar a produção, basicamente, são esses 3 relatórios na parte de atendimento, tá? Agora, se a gente passar para a questão dos agentes de saúde, o que você mais vai usar vai ser o 610, que é o quê? Relação de famílias visitadas. Posso abrir ele, selecionar. Coloco CBO, ou coloco profissional, ou coloco segmento, tá bom? Então vamos lá. Selecionar o CBO agente comunitário de saúde. Vou selecionar um agente de saúde aqui, tá? Quando ele selecionar o agente de saúde, ele vai pedir para selecionar a família. Cancela, por favor, por quê? Se você preencher o campo família, ele vai ficar buscando visita em cima da família que você preencher nesse campo aqui, família, tá? Não é o que eu quero ver tudo. Vou voltar a produção aqui para o mês de janeiro. E vou dar um OK, tá? Ele mostrou dessa seguinte forma, mostrando o endereço, o bairro, o CEP, quantidade de componente e a quantidade de visita que ele realizou naquela família. Para mim, assim, não me interessa muito. Então, como é que eu vejo isso, Wallace? Volta aqui na portinha de novo. Aqui embaixo eu posso pôr relação de famílias por código, ou eu só marco essa opção aqui, ó, detalhar membros da família. E agora eu vou e dou um OK. Agora já está me mostrando que naquela família, por exemplo, a 480, certo? Tem todos esses membros aqui, que são 5, e nesses membros aqui ele visitou 2 pessoas, tá bom? O outro relatório também relacionado ao agente de saúde, que no caso não é muito para a produção, mas já aproveitando para ter um pouco de conhecimento, que é o 604, pessoal. Por quê? O 604 ele é uma relação de famílias por microárea, ou seja, o que seu agente tem cadastrado ali. Exemplo aqui no José Mídio, vou colocar um segmento, vou colocar uma equipe, seleciono uma microárea, vou pôr a primeira mesmo, tá bom? Quase a mesma coisa, relação de famílias, listar membros. Se eu quiser fazer um filtro por idade, eu também posso. Dar um exemplo. Se eu quero um grupo vou pôr de 0 a 5, aqui eu seleciono. Dia, mês ou ano, vou pôr ano. Criei um filtro, joguei para baixo. Relação de famílias cadastradas na microárea 1, no grupo criado de 0 a 5 anos, dou um OK. Aqui ele me mostrou todas as pessoas naquelas famílias que estão naquele filtro e as famílias cadastradas. Se eu fechar na portinha, vou retirar o filtro para gerar um geral mesmo e dar um OK. Agora ele gerou a área completa da microárea 01 e todos os cadastros. No final, ele até te dá uma legenda, mais ou menos informando o que esse profissional tem cadastrado. Dá um exemplo, tá? Total de famílias na microárea. Ele tem um total de 191 famílias, tá bom? Nessas 191 famílias, tem um total de 520 componentes ali, tá bom? Pessoal, na videoaula de hoje vai ser somente isso mesmo. Então não se esqueçam, tá? Toda vez que for acessar esse sistema, esse módulo antigo do sistema da Crescer, para me acessar o modo relatório, eu tenho que vir somente no gestor, tá? Todos os outros modos aqui estão desativados, então você vai ficar tentando e vai ficar quebrando a cabeça, tá bom? Até mais então, um forte abraço, qualquer dúvida a gente está à disposição e até a próxima.